aluno, tudo bem com você? Espero que você e família estejam bem. E hoje é a nossa aula número 4 de Educação Física do nosso segundo bimestre. E eu venho novamente perguntar para você se você lembra dos assuntos da nossa aula passada. E aquele mesmo esquema, carinha de ok, carinha de sorriso amarelo. Pense aí em pelo menos 2 assuntos. Tem. Pronto? Vamos lá? E aí, você conseguiu lembrar de pelo menos 2 assuntos da nossa aula passada? Lembrando que é importante você fazer esta anotação aí no seu caderno, se você lembrou ou se você não lembrou, porque você vai observar o seu desenvolvimento, o seu progresso, através dessa simples pergunta se você se lembrou dos assuntos da aula passada, tá? Então, se você lembrou, carinha de ok, e anota aí, faz uma marquinha na carinha de ok. Se você não lembrou, carinha de sorrisinho amarelo e marca aí que você não lembrou ou lembrou menos de 2. Eu pedi 2 assuntos para você lembrar. Se você lembrou de um ou nenhum, sorrisinho amarelo, tá bom? Mas não tem problema, porque agora você vai se lembrar, né? Então, eu vou aumentar aqui e você vai se lembrar dos assuntos da aula passada, ou das aulas passadas. Lembrando que nós estamos falando sobre lutas no contexto comunitário, dando uma ênfase, um foco maior para as lutas de matriz indígena e africana, e com este objeto de conhecimento, o que você, aluno, vai aprender? Você vai desenvolver habilidades como experimentar e fruir diferentes lutas, lembrando que fruir é apreciar, dentro aí do seu contexto comunitário, lembrando das matrizes indígena e africana. Vai desenvolver a habilidade também de respeitar o colega como oponente e as normas de segurança. Outra habilidade é identificar as características das lutas do contexto comunitário, incluindo as de matriz indígena e africana, e reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas. Com todas as atividades que nós fomos desenvolvendo aí na primeira, segunda, terceira, agora é a quarta aula, você realmente realizando a prática, assistindo os vídeos, refletindo e fazendo as anotações e as atividades no caderno e no radar escolar também, conversando com os seus colegas de professor ou professora de educação física, com certeza você vai ter repertório, informações suficientes para desenvolver as habilidades que eu acabei de falar para você, tá? Então, agora vamos às atividades desta quarta aula. Lembrando que você esteja sempre com os materiais necessários para suas anotações, visualizações. Vamos relembrar. Então, relembrando, atividade 5, o que vocês desenvolveram? Você e seus colegas, se de repente você também realizou aquelas propostas de realizar algumas práticas, não somente com a sua família, mas com pessoas próximas aí a você, coleguinhas, lembrando dos protocolos, né, referente à nossa saúde, uso de máscara, álcool gel. Ao longo das atividades, você foi observando as características das lutas. Este foi o quadro da atividade anterior, que foi desenvolvida na aula 3. Então, se eu perguntar de repente para você quais as características das lutas, você vai lembrar do que você realizou, né? Tem um oponente, tem regras, tem o ataque, tem a defesa, tem ali o equilíbrio, desequilíbrio, conquista de território, a imprevisibilidade, porque o seu adversário não vai saber muitas vezes do que você vai, que golpe você vai realizar contra ele e vice-versa. A oposição, que é impor-se fisicamente ao adversário, com respeito e respeito às regras.
Então, todo esse quadro você já tem, você já viu, né? A gente está só relembrando aí, retomando da aula passada. Então, agora a gente vai para a atividade 6, jogando com as lutas, a parte 1. Essa é uma atividade também que tem várias partes dentro de uma mesma atividade. O primeiro jogo que eu trago aqui para você é o jogo de equilíbrio e desequilíbrio, briga de galo. Participantes de cócoras, agachados, né? Um de frente para o outro, com as mãos apoiadas no ombro do oponente. Lembrando que só apoiar, né? Tem como objetivo tentar se manter na posição sem cair no chão. Então, dependendo da localidade do nosso país, às vezes a briga de galo tem pequenas diferenças aí com relação às posições do corpo, mas o objetivo é o mesmo, né? Se manter ali em equilíbrio, de cócoras, agachado, e sem cair no chão, né? Então, esse é o objetivo, tentar se manter na posição sem cair no chão, sem alguma parte do seu corpo aí apoiar no chão, se desequilibrar. O próximo jogo de equilíbrio e desequilíbrio, fique em pé se puder. Um de frente para o outro, ficam apenas com um pé no chão, tentando fazer com que o oponente coloque o outro pé no chão. Apenas tocando com uma das mãos no ombro do mesmo, no ombro do oponente, né? Então, você vai se equilibrar ali num pé, vai ficar com uma das pernas flexionadas, né, o joelho flexionado, seu pé vai ficar ali para trás e você vai ficar em equilíbrio. E o seu oponente, o seu adversário, ele vai te dar uns empurrõezinhos aí no ombro, né, e tentar te desequilibrar. Então, convide alguém da família, convide algum colega que mora perto de você e está sempre aí próximo a você, em contato, e marquem de realizar esse jogo de equilíbrio e desequilíbrio. Lembrando que depois anote no seu caderno como que foi a vivência, converse com o seu professor ou professora de educação física, para vocês trocarem ideias e para o professor também fazer as intervenções necessárias com você. A parte 2 é o jogo de conquista de território, mini sumô. Em duplas e dentro de um círculo desenhado no chão, deverão ficar um de frente para o outro da forma que quiserem, em pé ou ajoelhados. Aqui na foto você observa que está em pé. Se fosse ajoelhado, ia aparecer qual luta indígena que a gente já viu, hein? Aproveito aí para perguntar para você. Vamos ver se você lembra. O objetivo do mini sumô, do jogo de conquista de território, é tentar colocar o oponente para fora do círculo, ou agarrando, né, e retirando para fora do círculo, ou simplesmente empurrando, ok? Então, este é um jogo de conquista de território, um jogo relacionado às lutas, que dá para você praticar assim como os outros dois, que eu já mostrei, né? Esses jogos aqui, tranquilamente você consegue realizar com alguém aí da sua família. Lembrando que você tem que entender bem as orientações para você poder orientar quem for praticar com você também. Depois que você realizar esses 3 jogos que eu acabei de apresentar, você vai lá pegar o seu caderno ou vai lá olhar no radar algumas atividades o seu professor ou professora vai estar pedindo para você fazer no caderno e outras no radar escolar. Então, esteja sempre atento. Você vai responder estas questões aqui, você vai refletir sobre a sua prática. Quais os movimentos e gestos realizados? Das lutas em que assistiu e que conhece, quais apresentam essas características que a gente acabou de ver aqui, o equilíbrio, o desequilíbrio, o empurra, o puxa. Como foi lutar, jogar com um colega ou familiar?
Houve respeito entre os oponentes? Quais combinados foram estabelecidos que garantiram a segurança na realização das brincadeiras, dos jogos? O que poderia ser acrescentado? Lembrando que você também pode fazer as suas adaptações, né? Você pode recriar aí este jogo, ou melhor, estes jogos que eu acabei de apresentar para você. E você pode também, a partir do que você já conhece, criar o seu jogo de oposição, ou o seu jogo de equilíbrio, ou o seu jogo de conquista de território relacionado às lutas. Então, anote em seu caderno, faça a parte teórica aí da nossa aula. Continuando, atividade 6, parte 3, outro jogo de conquista de território chamado conquista de terras. Eu vou explicar aqui para você, e preste atenção, se você conhece alguma brincadeira que é muito parecida com este jogo aqui, tá bom? Em duas equipes, uma fica espalhada na metade de um determinado espaço, né? E a outra disposta em coluna na linha central. Na linha central vai ficar ali formando uma coluna. Ao sinal, a equipe que está ali disposta, né, distribuída no espaço, deverá tentar atravessar para o outro lado, enquanto a que está na linha central deverá impedir que isto aconteça. Defina o tempo para que todos que estão tentando conquistar o território do outro lado façam e ainda decidam como o ataque e a defesa deverão proceder para que não se machuquem e haja respeito. Pode-se, por exemplo, definir que serão permitidas apenas ações de empurrar e puxar, usando apenas as mãos ou segurando apenas os ombros. Socos, chutes e rasteiras são proibidos. Acho que eu nem precisaria falar sobre socos, chutes e rasteiras, que eles são proibidos, né? Acredito que todo mundo já sabe que isso não é relacionado, esse tipo de comportamento não é relacionado às lutas. Bom, você lembrou de uma brincadeira que você gostava muito de fazer, que eu acho que você fazia nas aulas de educação física, ou mesmo aí com a sua família, aí na rua da sua casa, ou no quintal? Lembrou da brincadeira que é parecida com esse jogo aqui? A mãe da rua. E tem outras também com outros nomes. A parte 4, jogo de imobilização. Solte-se se for capaz. Observe aí a imagem. Os oponentes, eles estão sentados, né, aí formando dupla, um de costas para o outro, e neste caso eles estão até vendados, tá? Pode estar ou não, não tem problema com relação às vendas nos olhos. A parte principal é que estejam sentados e de braços entrelaçados. Então, um estudante, um aluno inicia, vocês têm que combinar aí quem vai iniciar. E aí, tenta se soltar, você vai tentar se soltar do seu oponente, do seu adversário, enquanto seu adversário, seu oponente, vai impedir que você faça isso, né? Então, tem que tomar cuidado também, né? Vocês dois aí, têm que medir bem a força, os movimentos que vocês vão utilizar para não machucar os braços um do outro. Aí depois troca, quem estava tentando fugir impede que o outro se solte. Então, é só para tentar se soltar ali, se libertar do colega, do oponente, retirando ali os braços, né, que estão entrelaçados um com o outro. E o procedimento aí depois dessas duas brincadeiras apresentadas, desses dois jogos, né, na verdade, vai ser o mesmo procedimento anterior. Então, após realizar esses dois jogos, você vai refletir novamente e vai responder agora relacionado a esses dois últimos jogos apresentados. São as mesmas perguntas lá das atividades anteriores. Quais os movimentos e gestos realizados
teve mudança, né? Vocês perceberam que alguns gestos e movimentos aí mudaram um pouquinho. Das lutas em que assistiu e que você conhece, quais apresentam essas características apresentadas aqui nesses dois jogos? Como foi lutar, jogar com um colega ou familiar? Houve respeito entre os oponentes? Quais combinados foram estabelecidos que garantiram a segurança na realização das brincadeiras, dos jogos? O que poderia ser acrescentado? Então, você vai lá de novo e anota em seu caderno. E depois que você realizar todas essas atividades práticas, depois que você refletir sobre elas, lembrando que você pode fazer essa reflexão e as atividades também conversando com alguém da sua sala, trocando ideias, informações, sugestões, né? Perguntando como que o colega se saiu em determinada atividade, quais as dificuldades que ele teve, ou se foi tudo muito fácil, teve alguma atividade que de repente não agradou, e por que que ela não agradou? Importante pensar nisso também, tá? E claro, converse com sua família sobre outros assuntos que não sejam relacionados somente às aulas, né? Ligue para um coleguinha, vai que algum coleguinha está esperando ali a sua ligação. Vocês podem conversar sobre as atividades da semana que vocês desenvolveram relacionadas às atividades da escola, ou vocês podem conversar sobre outros assuntos que vocês gostem. E as recomendações, né, de sempre fazer exercícios físicos todos os dias ao ar livre. Lembrando que você conseguindo se alongar aí, fazer um aquecimento, uma caminhada, seja em volta da sua casa, em volta do quarteirão onde você mora, ou se você mora em locais mais espaçados, como chácaras, sítios, fazendas, tem mais espaço ainda para você andar pelo menos alguns minutinhos aí por dia. E lembrando da nossa querida vitamina B, que é ficar no sol aí por alguns minutos, né? E como que está a sua alimentação? Olha aí na base dessa pirâmide que a Magali está mostrando, que nós temos a água, muita água, né? Depois nós temos os cereais, pães, tubérculos e raízes, farinhas, batatas, mandioca, né? Aí depois a gente vem com as frutas, legumes, verduras. Depois nós temos leites, queijos, iogurtes, carnes e ovos. Os grãos, né? Tá percebendo aí que a pirâmide ela vai lá na ponta. O que que sobra ali na ponta? Açúcar e doces, óleos e gorduras. É o que a gente não precisa em quantidade muito grande aí para o nosso organismo. O que o nosso organismo mais precisa, ó, tá lá na base, a água, aí vai subindo, e lá na pontinha não é proibido comer, é só não exagerar, tá? Nos doces, nos chocolates, eu adoro chocolate, mas não pode exagerar, porque esses ingredientes aí, esses alimentos, o nosso corpo não precisa tanto dele, tá bom? Então, observe aí o que, que você anda ingerindo, comendo. E observe também o que a sua família aí, no geral, anda ingerindo. Como que está a alimentação de todos aí, tá bom? E, claro, observe seus sentimentos. Você anda aí chateado, pensativo, feliz. Eu espero que você esteja muito bem. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física, só realizando as atividades e retornando as atividades para o seu professor ou professora, eles estão também enviando atividades para você, né? Só assim o seu professor ou professora vai conseguir dar um feedback para você, observar o seu desenvolvimento, tá bom? Dar sugestões do que você precisa estar melhorando, o que você precisa estar fazendo. Então, é muito importante o seu retorno. Essas foram
as nossas referências da aula de hoje. Eu fico por aqui e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!